Professor Ivan, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Qualidade da Energia pelo convite, a revista O Setor Elétrico, os demais aqui presentes. Vou compartilhar aqui minha tela para fazer a devida apresentação. Se vocês puderem só me dar um toque se está ok o compartilhamento. Sim, tudo certo, Ivan. Tudo bem. Primeiramente, é muito bom estar aqui para estar discutindo essa questão do compartilhamento. Vou fazer uma apresentação vinculada ao compartilhamento de responsabilidades sobre as distorções harmônicas. O título é justamente esse, da teoria à prática. Apesar do enfoque do webinar estar como sendo a distribuidora, a minha fala aqui ela é genérica, ela serve também para as concessionárias, tanto de transmissão, como também para os agentes, né, de geração. Meu nome é Ivan, sou professor aqui na Universidade Federal de Uberlândia, atualmente coordenador do Núcleo de Qualidade da Energia Elétrica aqui na Universidade Federal. A minha apresentação ela vai se dar com a seguinte estrutura. Primeiro, eu vou estar trabalhando uma fundamentação da temática, uma apresentação das metodologias na sequência, e também uma aplicação em campo. A gente vai trazer aqui uma aplicação em campo. Quando a gente fala de compartilhamento de responsabilidade harmônico, quem já vem acompanhando essa discussão já há algum tempo, né, muitas vezes a gente trabalha a questão das metodologias e sempre falando que tem muita coisa ainda que se fazer. E agora, com essa apresentação minha, eu vou mostrar que muito daquilo que foi discutido em termos teóricos, a gente já está conseguindo colocar em prática. E as metodologias que até então eram, de certa forma, questionáveis, elas estão sendo mais convergentes. Então, eu espero mostrar esse avanço, né, e a partir da aplicação em campo, trabalhar a questão das perspectivas e dos desafios que se tem, né, no que diz respeito ao compartilhamento de responsabilidade harmônico. Primeiramente, o porquê se importar com harmônicos, né? O crescimento de dispositivos, de uma forma geral, não lineares na rede, ela é uma tendência mundial. Dada a questão das metas de neutralização da emissão de carbono, essa tendência ela se torna mais ainda evidente. Nós temos que as tecnologias, de uma forma geral, que vêm para atender essa chamada transição energética, elas têm uma característica não linear de interfaceamento com o sistema. A exemplo da geração eólica, na geração fotovoltaica, tanto nas fazendas fotovoltaicas como na geração distribuída, que vai impactar diretamente a rede de distribuição. Nós temos também, já sendo discutido, a questão da conexão, interconexão, não só do país, mas também uma interconexão de uma rede mundial, e essa interconexão, ela se dá através de linhas de corrente contínua, né, as linhas de HVDCs, que tanto também traz preocupação em relação às distorções harmônicas. No âmbito da distribuição, a gente tem que as cargas, de uma forma geral, elas estão cada vez mais com características não lineares. A exemplo do veículo elétrico, tá? E outros exemplos, né, que pode ser trazido a partir das estratégias, né, de eficiência energética, tanto no ramo da indústria, como também na nossa residência e no comércio. E hoje não tem como a gente não falar dos Bs, né, no caso da inserção dos sistemas de armazenamento de energia, né, das baterias, né, que hoje está passando por uma discussão e logo deve estar regulamentado no país. E
Com a questão da guerra na Europa, a guerra da Rússia e da Ucrânia, nós temos uma aceleração da geração de hidrogênio como sendo uma alternativa à questão da problemática do gás e da dependência europeia para com o gás advindo da Rússia. E o Brasil, ele tem um papel muito importante nesse processo, certo? Uma vez que o hidrogênio que está sendo requerido é um hidrogênio verde, a partir de um processo de eletrólise, e esse processo de eletrólise sendo gerado a partir de energias renováveis. E essa eletrólise que é feita nada mais é do que um sistema de retificação, né, uma vez que a gente precisa do nível DC para ser aplicado, e isso pode causar, né, no futuro, né, problemas em relação à questão de harmônico. Então, harmônico é algo que está em voga, que está em evidência em todas as frentes de desenvolvimento tecnológico que a gente tem visto, né, nesse mundo, né, que caminha para a grande meta de neutralização da emissão de carbono. E o que é o chamado compartilhamento de responsabilidade harmônica? Uma vez que nós temos um sistema, né, aqui é apenas uma síntese do sistema elétrico, aqui nós temos um lado aqui um sistema supridor, aqui a gente tem um sistema consumidor, que cada vez mais com cargas lineares e não lineares, né, nós, a partir do ponto comum de acoplamento entre esses dois sistemas, a gente pode perceber que cada um dos lados pode vir a contribuir com a distorção da forma de onda. E hoje, como existe regulamentação tanto em nível de distribuidora, tanto em nível de distribuição, quanto em nível de rede básica, nós, a partir do momento que nós tivermos um limite estabelecido violado, medidas mitigatórias podem ser impostas. E aí vem a grande questão: quem vai pagar por essa aplicação, por exemplo, de um filtro ou de uma outra medida mitigatória para adequar os harmônicos para com os limites ali estabelecidos? Surge aí a questão do compartilhamento de responsabilidade, que é justamente aplicar metodologias, procedimentos, estudos para se alcançar os percentuais de responsabilidade de cada um dos lados para a distorção harmônica no ponto de acoplamento. Aqui eu estou trabalhando como sendo sistema supridor e um sistema consumidor, mas isso poderia ser muito bem um sistema supridor e uma geração eólica, fotovoltaica, um sistema de uma distribuidora com uma determinada indústria, tá? Um sistema de conexão de HVDC e assim por diante. E, a partir de agora, eu vou estar apresentando algumas metodologias, e essas metodologias, são 8 metodologias, eu vou apenas sinalizar o que é cada uma das metodologias. Não vou entrar no mérito da metodologia, porque isso aí levaria muito tempo. Essas 8 metodologias, eu já vou afirmar, né, de antemão, que elas já têm resultados computacionais e laboratoriais que apontam certa convergência de resultado, ou seja, a aplicação delas está levando a resultados convergentes, né, apesar de ser de diferentes procedimentos, diferentes estratégias, né, diferentes métodos por si só. E vou apresentar aqui também quais são as limitações e o que cada metodologia é composta, mas sem entrar tanto no mérito matemático. Uma primeira metodologia é o procedimento da superposição, também chamado de Voltage Harmonic Vector Method. Essa metodologia é justamente um método lá, aplicação da superposição, né, para se encontrar os percentuais de responsabilidade. Partindo daquele quadro que é justamente o que justifica o compartilhamento de responsabilidade, essa metodologia ela começa a fazer
um equivalente elétrico, né, do lado do consumidor, do lado do supridor, e faz a aplicação do procedimento, né, da superposição de efeitos. Né? E a partir dessa superposição de efeitos, ela consegue separar a responsabilidade de um lado e do outro. Qual que é o problema dessa metodologia? O problema dela é que, para ser aplicada em campo, a gente precisa de algumas informações que não é de fácil encontrar, não é fácil encontrar, tal como os valores das impedâncias. Mas esse procedimento, ele é importante ser apresentado porque ele é, na maioria dos casos, o gabarito para os demais. Né? Tentando contornar as limitações daquela metodologia, né, da superposição, surge a metodologia da impedância dominante. A metodologia da impedância dominante preconiza aplicar no ponto de conexão uma impedância dominante na frequência sob análise, por exemplo, na quinta ordem, na sétima ordem e assim por diante. Essa impedância dominante nada mais é do que um filtro passivo, né, sintonizado naquela frequência. A gente já vê por aí que existe uma determinado... Esse é um procedimento invasivo, certo? Todavia, o resultado desse procedimento, ele tem um alinhamento com aquele que a gente trabalhou como sendo o gabarito. E, ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade de colocar em prática, coisa que até então não era possível. Nos últimos 10 anos, outros procedimentos surgiram. Um procedimento foi feito a partir do chaveamento capacitivo. A gente parte do mesmo diagrama genérico e nós temos um momento sem nada no ponto de acoplamento entre um lado e outro, supridor e consumidor, e depois a gente coloca uma impedância aqui, que é um banco de capacitor. A gente faz o chaveamento de um momento e outro momento. A partir desse processo, nós conseguimos encontrar as correntes, né, a partir de uma formulação própria, e com essas correntes a gente consegue compartilhar a responsabilidade. É importante também dizer que esse compartilhar a responsabilidade, eu estou me referindo compartilhar a responsabilidade dos harmônicos de tensão, não é compartilhar a responsabilidade dos harmônicos de corrente, uma vez que as normas, os códigos de rede, de uma forma geral, traz como valor limite a tensão distorcida e não a corrente. Sabemos que existe uma correlação, todavia, né, é importante estar dizendo isso, que o compartilhamento se dá para a tensão harmônica. Ivan, não vou te cortar, tá tão bom. Mas repete o que você falou, pelo amor de Deus, em voz alta. E da última parte, existe uma correlação direta entre as distorções harmônicas de corrente, né, e as distorções harmônicas de tensão, apesar do fato que as distorções harmônicas de tensão que são regulamentadas, contendo valores limites e tal. Eu não sei se era isso que você gostaria, Sarossa, mas, enfim, a gente pode depois voltar a estar discutindo sobre isso. Uma quarta metodologia, ela vai na mesma linha do chaveamento capacitivo. Ela trata da injeção de correntes harmônicas. Essa metodologia da injeção de correntes harmônicas, a gente tem dois momentos. Sem a injeção de correntes e depois com a injeção de correntes. E, a partir de um processo matemático próprio, nós conseguimos chegar ao compartilhamento de responsabilidade. Essa metodologia, ela também é invasiva, né? Precisa de a injeção de corrente aqui no ponto de acoplamento. Existem alguns estudos mostrando que dá para se fazer a leitura de, por exemplo, algumas cargas não lineares que estão conectadas ali próximo ao ponto de acoplamento. A metodologia anterior, que era do chaveamento capacitivo, eu nem digo que ela é invasiva, porque se existe um banco de capacitor lá, a gente pode usar o banco de capacitor da instalação. Agora, se tiver que fazer uma instalação extra, aí ela pode ser considerada invasiva. Tá? Uma quinta metodologia, ela vai na mesma linha da injeção de correntes, ela trata do filtro ativo. Esse procedimento, ele é um procedimento desenvolvido pelo pessoal do CEPEL, no caso o Franklin lá no CEPEL é um dos autores,
É um procedimento que a gente tem aqui um sistema 1, sistema 2, como se fosse dois lados, né, dois lados a ser cotado, né, para os percentuais de responsabilidade, e a gente tem a imposição de um filtrativo no ponto de conexão. E com isso, o filtrativo vai fazer com que não haja aqui uma corrente e faz com que haja um isolamento, né, de um lado para com o outro. Isso, a partir desse procedimento, a gente consegue chegar também aos valores de compartilhamento, aos resultados de compartilhamento de responsabilidade. Tá? Uma sexta, ela é embasada na teoria da potência conservativa. Essa metodologia, esse procedimento, ele faz compartilhamento entre diferentes cargas conectadas no ponto de acoplamento, né, e com a utilização de procedimentos vinculados à teoria da potência conservativa, tais como correntes dispersas do lado consumidor, do lado supridor. Existem algumas limitações nessa teoria da potência conservativa, porque o sistema não pode ter um dinamismo muito grande. Tá? E com isso a gente tem certas restrições na aplicação dessa metodologia. E também, entre um consumidor e outro, ele também ainda não foi verificado um avanço, mas é uma metodologia que acredito que tenha promessas futuras assim, para ser usada, empregada no compartilhamento de responsabilidade harmônico. Uma sétima metodologia é o emprego da chamada separação cegas de fontes. Nesse caso, a gente tem, né, uma leitura do sinal no ponto de conexão, né, e uma aplicação desse processo de separação cegas de fontes, né, blind source separation, né, no ponto de conexão, e com isso a gente consegue estimar essa impedância e aplicar a metodologia que é aquela primeira lá da superposição. Então, só que existe também algumas limitações no emprego desse tipo de metodologia, uma vez que a gente tem que ter uma certa variação, e essa variação não pode ser tão grande no que diz respeito à carga não linear, né, no sistema. Tá? Também é uma metodologia. Temos também uma metodologia que deve ser citada, que é um procedimento antigo, de 2008, do IEC, que trata da desconexão do consumidor em si. Né, e a gente faz algumas aferições sem o consumidor e depois com o consumidor e apontamos o compartilhamento de responsabilidade. É importante abrir um parênteses aqui, que essa metodologia, pelo menos nas nossas aplicações, quando é possível aplicar, evidentemente, porque esse desligar o consumidor não é algo tão trivial, se esse consumidor for um parque eólico, na realidade, se não for um consumidor, for um gerador, a gente tem também alguns problemas quando o compartilhamento se dá em um ponto que está próximo ao ponto de ressonância do sistema, tá? Mas a gente pode discutir isso em outros momentos. Essas são 8 metodologias que aparentemente está levando a resultados semelhantes. Aparentemente, assim, na realidade, a gente tem encontrado resultados semelhantes com a aplicação dessas metodologias. Tá? E agora eu vou só mostrar para vocês uma aplicação em campo, algo bem prático, do método da impedância dominante, que é justamente aquela de colocar uma impedância dominante, que é um filtro, né? A gente fez um filtro multissintonizado, filtro harmônico multissintonizado, aplicamos na baixa tensão aqui no campus, no campus da Universidade Federal de Uberlândia, né, no campus Moarama, que é o campus que tem um hospital universitário, aplicamos em 2 subestações lá, né, diferentes, né, na baixa tensão. E aqui temos os resultados do compartilhamento. Em preto é a responsabilidade da concessionária local, e em laranja é a responsabilidade, no caso da universidade. Isso aqui foi aplicado em 220 volts. Esse aqui é um exemplo de resultado da fase A para a 7ª ordem harmônica. Nós temos um procedimento que faz a extrapolação. A gente consegue checar na vizinhança qual é a responsabilidade. Se eu aplico, por exemplo, esse filtro na baixa tensão, mas eu quero ver lá na média tensão em 13,8, é possível. Só que para isso eu tenho que fazer algo que é com o filtro e sem o filtro. Isso aí é chamado mudança de estado. E com isso nós podemos achar o compartilhamento de responsabilidade de forma pontual, quando eu ponho o filtro e quando eu tiro o filtro, em 13,8, apesar do procedimento estar sendo feito lá na baixa tensão. Existe alguns artigos que a gente publicou, né, falando sobre isso.
Agora, essa metodologia foi aplicada também num parque eólico, numa central geradora, numa central eólica, né? Nós temos agora um filtro em média tensão, aqui foi aplicado numa subestação, no parque eólico, e aqui nós temos nosso filtro, né? Um filtro bem grande, né? Então, só que é um filtro móvel. E aqui, então, e esse filtro, quando a gente fala filtro harmônico multissintonizado, é porque ele tem a possibilidade de taps, mudança de taps, e com isso estabelecer múltiplas sintonias. Aí eu posso ter o mesmo banco de capacitor, só que eu mudo o tap do indutor, e com isso eu tenho, posso compartilhar a responsabilidade, por exemplo, da quinta, da sétima, da 13ª, 11ª e assim por diante. Os resultados nessa planta eólica estão colocados aqui, para a 7ª ordem também, na fase C. Em preto está a responsabilidade no caso da rede de conexão, em 34,5 kV. Em laranja seria da central eólica, né? A extrapolação também foi feita para 69 kV, que é o ponto de conexão do parque eólico com a rede básica ali, né, numa subestação da Chesf, e essa extrapolação é de forma pontual, a hora que deu para chavear, né, o nosso sistema. É importante dizer que tanto a aplicação em campo na baixa tensão quanto na média tensão, os limites estabelecidos não estavam violados, tá? No momento que ele for violado, isso aqui vai ficar mais tranquilo de ser aplicado, porque as correntes drenadas serão maiores, tá? Eu vou só voltar aqui rapidinho para já caminhar para o término, mas essa aplicação aqui lá na rede da UFO, é interessante mostrar aqui que esse período aqui é noturno, durante o dia, durante a noite, durante o dia, né? Então isso aqui é à noite, né? Essa 7ª ordem durante a noite, a responsabilidade da universidade aumentou, durante o dia diminuía. A gente percebeu que o horário aqui era marcado pela conexão do sistema de lâmpadas LED internas do campo, né? E essas lâmpadas LED, elas estavam gerando 7ª ordem harmônica. Então, a metodologia conseguiu até enxergar isso, aumentou a 7ª ordem e aumentou a responsabilidade da universidade, que era uma carga, né, de fato, interna da universidade. Tá? Perspectivas e desafios, né, para a aplicação das metodologias. Hoje nós temos algumas discussões, algumas forças-tarefas no I3E, e também nós temos também no próprio SIGRE, né? Essa força-tarefa da I3E, ela trouxe um benchmark muito interessante para a aplicação de metodologias. Isso faz com que, por exemplo, uma pessoa lá na China possa usar esse benchmark e, a partir de um gabarito, a gente compara uma metodologia e outra. Pode ser essas 8 metodologias ou uma outra metodologia que está sendo concebida nesse momento. Aqui nós temos 3 consumidores no benchmark, temos filtro harmônico conectado, uma rede, tem possibilidade de background distortion, né? Então tem linhas de conexão, e temos também, né, todos os elementos, os principais elementos representativos aqui, cargas não lineares, transformadores e assim por diante. Tá? Então é algo bem interessante, e nós temos esse benchmark aqui também estabelecido no MATLAB, que é a nossa base hoje de simulação. Se alguém precisar, pode nos solicitar aqui, a gente disponibiliza. Ele também tem no ATP. Tá? Perspectiva. Agora, a questão dos desafios, né? O que está por vir, né? Então, eu chamo a atenção tanto para a ANEEL, quanto também para o ONS, que a nossa preocupação é em relação ao protocolo para compartilhamento, que tem que ser discutido de tal maneira que diferentes processos com diferentes estratégias, uma de forma pontual, tal como a mudança de estado, outros de forma contínua, né, devem ser, né, cobridas, né, por um protocolo que possa permitir a aplicação de qualquer um dos procedimentos. A agregação entre fases é muito importante também ser discutida, e a agregação temporal, porque o compartilhamento muda ao longo do tempo conforme mostrado, e muda em relação às fases também, né? E às vezes considerar até ponderações em função de potência, porque tem momento, por exemplo, que o parque eólico está gerando
gerando potência, injetando potência, tem momento que não, a geração distribuída está injetando potência, tem momento que não. Então, essa ponderação também tem que ser discutida e caminhar até mesmo para a questão da estratégia de compartilhamento dos custos financeiros, né, a partir de eventuais empregos de dispositivos mitigatórios. Tá? Eu procurei resumir aqui um histórico, né, daquilo que se tem hoje em termos de compartilhamento e trazer para vocês uma aplicação prática e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente enxerga no núcleo de qualidade da Universidade Federal de Uberlândia como sendo os desafios. Esse daqui é o meu contato, né, e qualquer artigo relacionado a qualquer uma das metodologias, nós podemos estar disponibilizando também para vocês. Tá? Muito obrigado pelo espaço, e aí eu vou ficar no final para responder eventuais dúvidas, perguntas. E foi sensacional, muito legal, muito bacana, curto e grosso, uma síntese muito legal. Eu vou repetir o que o professor Fernando Belchior falou. Grande professor Ivan, parabéns. Muito legal. Isso foi feito com P&D? Como é que vocês fizeram isso tudo? Nossa, foi muito bom você ter falado, né? Eu gostaria de agradecer a Neo Energia, né, que possibilitou a partir do programa de P&D, né, programa de P&D da ANEEL também, né, a efetivação, a aplicação desse equipamento em campo, tanto na baixa tensão quanto na média tensão. Esse P&D é um P&D que já terminou o ano passado e a gente está colhendo até hoje frutos, né, desse P&D, né, e a gente criou esse processo aqui, o filtro multissintonizado, fizemos até depósito de patente, e ele foi assim, Starosky, o primeiro dispositivo que conseguiu colocar na prática, né, aquilo que a gente sempre trabalhava na teoria, que é o compartilhamento de responsabilidade. Eu vejo que o desenvolvimento científico, ele trabalha como sendo uma escada, né? Nesse momento a gente está trabalhando com algo grande, né, difícil, mas daqui a algum tempo a gente vai estar chegando com algo mais simples, mas a gente precisava comparar, né, esse processo, né, com aquilo que a gente com aquilo que a gente tinha, né, de gabarito. Isso aqui foi possível justamente a partir desse projeto de pesquisa e desenvolvimento com a concessionária Neo Energia. Muito legal, muito legal. Depois a gente fala mais. Pessoal, agora